das primeiras questões que me ocorreu, que gostaria de colocar ao Zé Sobral dentro das discussões e dos debates que temos tido, é saber até que ponto é que a nossa identidade nacional portuguesa não é uma identidade reativa, construída contra o espanhol, contra alguma coisa, mais do que uma agregação de sentimentos positivos, mas também até que ponto isso não acontece com todas as identidades que são sempre construídas, a alemã contra a França, a francesa contra a alemã, enfim, no contexto europeu, como é que se constroem as identidades nacionais e a portuguesa em particular? Bom dia a todos. Eu agradeço a pergunta do António Araújo. Sem o António Araújo e o António Barreto, este livro que me deu muito gosto a fazer, a escrever, esse livro não existiria, e de facto foi algo que me deu prazer, e também com todo o gosto vou responder a esta pergunta. A identidade portuguesa, como todas as outras, constrói-se em interação. Portugal não emerge no século XII isolado, emerge no contexto da Península Ibérica e num contexto de Estados medievais, das monarquias medievais, na Europa de então. Aquilo que torna um pouco a identidade portuguesa singular é que ela rapidamente consolida fronteiras e dá origem, está na base de um coletivo cultural homogéneo. Ora, tendo todas as identidades nacionais esta componente interativa, essa componente interativa constrói-se, por um lado, evidentemente, na diferença em relação aos outros, todos os outros, o outro generalizado, se quisermos, mas sobretudo em relação a Castela ou Castela-Leão, que era e seria ainda mais no século que se seguiriam, a potência hegemónica em relação, no contexto da Península Ibérica. E claramente isso deu origem, isso passou por conflitos verbais, conflitos de natureza bélica, e isso evidentemente gerou reações que se traduziram em estereótipos negativos. Toda a gente conhece o de Espanha nem bom vento nem bom casamento, começou por ser o de Castela, nem vento nem casamento. Do lado de lá, estereótipos também construídos sobre os portugueses, mas isso sucedeu em todos os lugares na Europa, em todos os Estados, onde se foram construindo identificações, ou em todos os coletivos, que se foram diferenciando cultural e politicamente e que foram, evidentemente, construindo estereótipos uns sobre os outros. Para não ir para o lado franco-alemão, que tanta importância teve no destino da Europa, esse confronto e na própria construção da União Europeia, basta pensar, por exemplo, aqui ao lado, no contexto da Espanha, onde há, evidentemente, um forte estereótipo, eu só conheço um dos lados, entre os catalães e os outros. Os catalães presumem de mais europeus, mais trabalhadores, como dizia um colega meu de Madrid, eles pensam-se e dizem-se que são os japoneses da Europa. Portanto, este é um fenómeno, digamos assim, que se passa a serem identidades reativas, que se passa com todo o tipo de identidades, eu diria, ao longo do mundo, que se forjam na interação, embora eu não conheça, evidentemente, senão uma pequena parte do que se passa nesse mundo. Obrigadíssimo. O encontro é sobre a Europa e, portanto, o tema da Europa é um pouco fatal colocá-lo aqui. A questão que muitas vezes me ocorre é saber se aquilo que nós consideramos... Nós temos uma relação de centro-periferia com a Europa e até dizemos como se faz na Europa. Um belga não diz isso porque está, digamos, no centro. Agora, as características que definem a Europa, não sei se serão as catedrais ou o gótico ou o Mozart, foram muito formadas naquele centro. E, portanto, até que ponto a nossa componente de pertencer à Europa não é sempre uma componente importada. E isso não apenas do ponto de vista cultural e dos valores que forjam a identidade europeia, mas também do ponto de vista económico. Se quisermos, hoje importamos BMWs porque há uns séculos importámos o gótico. Não sei. É evidente que dentro da Europa houve sempre centros e periferias, mas eu diria, de um certo ponto de vista, e irei falar um pouco noutra mesa redonda sobre isso à tarde, mas de um certo ponto de vista, evidentemente, Portugal foi sempre da Europa. Por exemplo, se só apontarmos para o século XII, que é quando se forma o Estado português, ou quando
Afonso Henriques é reconhecido como rei. Afonso Henriques era um membro da família real castelhano-leonesa. Isto insere-se na chamada Reconquista, ou seja, na luta contra o Islão, que tinha construído uma poderosa sociedade, tinha assentado durante muitos séculos na Península Ibérica. Ora, esse movimento é um movimento europeu. É um movimento, por exemplo, que tem um polo de irradiação no Santuário de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela rivaliza em deslocações e como centro cristão com Roma e com a Terra Santa, portanto há como que uma cruzada em Santiago de Compostela. E como António Araújo lembrou muito bem, de alguma maneira importámos o gótico ou o românico. Eu não diria que importámos inteiramente, eu diria que foi ao longo desses caminhos que a arte românica se difundiu e, posteriormente, digamos a arte gótica. Mas já então se faziam sentir as assimetrias. O Estado do Ocidente Peninsular não construía sistematicamente coisas como a Catedral de Amiens, Chartres, Notre-Dame ou Colónia. Construía-as aquelas que permitiam os seus recursos relativamente escassos, ou seja, embora participante dessa Europa e falando uma língua que era, na sua matriz, um derivado de uma língua pan-europeia, chamemos-lhe assim, que era o latim, apesar disso, tinha recursos relativamente limitados. Fez uma guerra com sucesso contra o Islão a sul, manteve a independência face àquilo que ainda então não era a Espanha, mas sucessivas monarquias, mas foi, evidentemente, periférico. É por isso que a história portuguesa, sem deixar de ser europeia desde os seus inícios, nunca pôde ser a história dos países centrais dessa mesma Europa, que vieram a ser, digamos assim, o eixo alemão e francês, por motivos que um homem, um grande historiador, que escreveu precisamente sobre as catedrais, o Georges Duby, O Tempo das Catedrais, explicou, num livro que tem sobre a economia agrária na França medieval, que tinha a ver com coisas simples como a existência de terras férteis, de um outro tipo de clima, que permitiram uma agricultura mais desenvolvida e também um impulso demográfico que fez desses países, digamos, o centro da Europa até aos nossos dias, desses países e também da Inglaterra, diga-se. Mas então quer-se dizer, em síntese, que nós não somos apenas um país pobre e periférico, o nosso europeísmo, a nossa participação na Europa e o modo como vemos a Europa foi sempre pobre e periférica. Foi pobre e periférico que, eu diria, houve aqui oscilações. Periférico sim, mas com ambições peninsulares. Disputou-se muitas vezes a hegemonia peninsular, eu diria que até ao tempo de Dom Manuel Carlos V, em que se fazem as grandes alianças dinásticas que culminarão com a chegada ao trono de Filipe II Habsburgo de Espanha, Filipe I de Portugal. Portanto, Portugal envolveu-se nesses conflitos, construiu a aliança inglesa, evidentemente, para poder, em grande medida, resistir a Castela e, de alguma maneira, eu diria, entre aspas, ficou prisioneiro dessa aliança, de alguma maneira, até o século XX, aliança essa que se traduziu em interferências no campo económico e político em Portugal muito notórios. É evidente que há um momento que eu diria que são as primeiras décadas do século XVI, que é quando Portugal, os navegadores portugueses atravessam os roços do Cabo e vão à Índia e controlam o comércio das especiarias, em que os portugueses são fortes na guerra naval e no combate costeiro, em que, de alguma maneira, o centro é por algum tempo aqui, provisoriamente aqui, como é em Espanha, e em Espanha, digamos assim, eu diria, até à derrota da invencível Armada. Nessa altura, digamos assim, Portugal e a Europa, Portugal e a Espanha no seu conjunto, estavam no centro, mas nunca foi um país com possibilidade autónoma de se envolver nos grandes conflitos europeus. Quando se envolveu, foi por causa do sistema de alianças, e nomeadamente britânico, em que estava implicado.
Mas era um centro de distribuição, não era o centro nunca esteve aqui. Sim, nunca foi um centro de produção, cunhou uma moeda de ouro fabulosa a certa altura, mas a verdade é que, por exemplo, do ponto de vista do Império do Oriente o que acontecia, evidentemente, é que os artigos passavam por Lisboa, eram vendidos na feitoria de Antuérpia, mas no tempo de Dom João III o Estado português estava falido, evidentemente. E, evidentemente, se quisermos simplificando, éramos essencialmente um exportador de produtos primários, a certa altura o vinho, e depois, durante séculos, um importador de produtos manufaturados. Falou há pouco das peregrinações a Santiago, etc. A religião desempenha, claro, um papel, mas não é um pouco paradoxal que a religião pretenda ser universal, mas ao mesmo tempo sirva para construir identidades que o não são, que são nacionais? Como é que se articula esse papel da religião no seu ensaio universalista, mas também no seu aproveitamento nacionalista, se assim quisermos? As igrejas foram, de certo modo, nacionalizadas. Tiveram, ao mesmo tempo que crescia, digamos, um cristianismo que se pretendia universalista, mas depois se dividiu, desde logo, com a divisão entre latinos e ortodoxos, por exemplo. Mas depois elas estiveram ligadas aos problemas de reivindicação da autoridade, que foram primeiro os problemas da luta entre o Papado e o Império, e depois com cada monarquia nacional. Em Portugal, desde o Beneplácito Régio, que o rei se arrogava o poder, digamos assim, de dar o plácet, de dar o seu assentimento ou não à colocação dos bispos. Isso, evidentemente, gerou sempre conflitos, mas é uma das bases pelas quais, digamos assim, se efetuou a nacionalização das igrejas, a nacionalização das ordens militares, de tal maneira que a gente vê claramente no século XVI que há uma igreja, se quisermos, nacional ou patriótica portuguesa, oposta ao lado castelhano, e a própria Companhia de Jesus, que havia sido fundada por um basco, por Inácio de Loyola, tem em Portugal um papel muito importante na manutenção de um desejo de autonomia face à coroa, face à união dinástica, digamos assim. Mas há algo também que me causa alguma perplexidade, que é o facto de Portugal ser um país dos mais coesos do ponto de vista territorial e até, se quisermos, nacional, e ao mesmo tempo foi daqueles que no processo europeu, mais facilmente aderiu, não quero falar da retórica do bom aluno, mas não houve tensões de algum nacionalismo português. Pode ter havido algumas em Maastricht, etc., mas foram muito minoritárias para o conjunto da sociedade portuguesa. Como é que explica que um país tão coeso do ponto de vista das suas valores ou identidades depois se preste a uma adesão, mero oportunismo? Eu penso que, de alguma maneira, as pessoas não podem prever os efeitos inesperados das decisões que tomam. Havia um consenso político quase geral nas elites político-culturais de que a adesão à Europa era uma coisa boa, que eu me lembro só uma força política com significado, que foi o Partido Comunista Português, é que se opôs a essa adesão europeia. Depois é preciso vermos que havia milhões de portugueses na Europa e que a Europa representava, digamos, para o campo intelectual, o mundo da informação. Para a minha geração, por exemplo, que tinha vivido sob a censura durante uma grande parte do tempo, representava o acesso à informação, à cultura, à ciência, ao cosmopolitismo. E para os cidadãos portugueses representava bem-estar, mas um bem-estar materializado pelo conhecimento muito íntimo, porque Portugal era um país de imigração e milhões de cidadãos portugueses então tinham experimentado realmente esses benefícios, e quando eles regressavam, digamos, no mês de agosto às suas regiões natais, era diferente o estilo de vida, a liberdade dos constrangimentos maiores que ainda afetavam a população portuguesa nos anos 80 e que não deixaram de afetar uma grande parte dela quando viam chegar todas essas pessoas. Portanto, houve essa enorme unanimidade
muito compreensível e racional, do ponto de vista até de uma racionalidade económica extrema, desse ponto de vista. A outra questão curiosa, muito interessante, é que não nasceu em Portugal, não emergiu um nacionalismo reativo xenófobo muito significativo. E essa é uma questão importante que levaria o seu tempo aqui a responder, mas de facto, infelizmente, não nasceu. Pois, mas isso pode-se também perguntar se, não, sem fazer futurologia, se não estará a nascer, isto é, o balanço que agora se faz em relação ao euro, ou, por exemplo, aquele balanço sobre o desbaratamento ou não dos fundos comunitários, num certo registro não pode conduzir a um arrependimento em relação à adesão com, digamos, receios ou laivos nacionalistas. Não pode estar na forja um nacionalismo, não na altura, quando vinha o dinheiro e escorria o ouro e o leite e o mel, exatamente. Mas agora... Eu penso que não. Eu penso que Portugal se encontra nos países onde é enorme o desapontamento face à União Europeia, mas atenção, era notório que esperaríamos que fosse Portugal, a Grécia, etc., mas também na Alemanha, eles estão desencantados, mas o curioso é que, mesmo quando se fala, e eu só tenho, digamos, lido as pessoas que falam do ponto de vista da sair do euro, pessoas como o João Ferreira do Amaral, que não são nada representativas, digamos, desse tipo de posturas. Mas eu não estou a ver, se quisermos dar um exemplo muito concreto, que em Portugal haja condições para a emergência de algo como a aurora dourada, que é muito preocupante que está a acontecer, o que está a acontecer neste momento na Grécia. Não vejo condições para isso. Se quisermos, eu vejo mais uma desilusão do que propriamente um ressentimento violento. E uma das razões que eu acho que é importante termos em conta é que, de facto, a ligação profunda que continua a existir em termos relacionais entre Portugal e a Europa é que a Europa é o lugar de destino e de imigração onde vivem mais portugueses com ligações mais diretas a Portugal, porque há uma forte ligação antiga ao Brasil, a diáspora portuguesa, evidentemente, vai desde a Austrália ao Canadá, mas a Europa está aqui muito perto. As pessoas num dia, hoje em dia, graças às autoestradas europeias, podem chegar rapidamente a Portugal. E, portanto, tudo isto, do meu ponto de vista, são obstáculos a que um movimento desse se faça sentir. O que não quer dizer que a situação não possa piorar. Do ponto de vista de desapontamento em relação à Europa. Do ponto de vista de desapontamento em relação à Europa, e que certas franjas periféricas possam pronunciar-se, digamos, num sentido mais violento. Mas, por exemplo, em relação à Espanha, onde há uma tradição mais violenta, digamos, a este nível e a outros, como sabemos, em relação a Portugal, mas mesmo em relação à Espanha, onde o desapontamento em relação à União Europeia é muito grande, também não me parece que seja esse que esteja a levar a uma grande reação violenta. Mas nós temos que ser prudentes. Normalmente, os investigadores sociais olham e fazem perspectiva sobre o futuro, mas sempre, evidentemente, com alguma cautela. Eu, antes de passar, só tinha ao auditório, e que agradeço a vossa presença, só tinha uma última pergunta sobre um possível lugar comum. É recorrente ouvir-se dizer que a adesão consolidou a democracia. Isso é um dado adquirido, contribuiu para essa consolidação, mas, ao mesmo tempo, esse lugar comum não é um bocadinho mito, porque quando entramos na União, de certa forma, a nossa democracia, naquilo que tem a ver com os seus traves essenciais, já estava construída, não? O que é que parece? Eu penso que a nossa democracia, nos seus traços essenciais, estava construída, estava consolidada. Não creio que ela estivesse em risco antes da União. Portanto, funcionava claramente um Estado de Direito. Portugal atravessou os conflitos sociais
que se seguiram à implantação da democracia e a sua transformação estrutural, que foi a descolonização, de um modo razoavelmente pacífico. Eu devo dizer, passada, digamos assim, os maiores confrontos do ano de 1975, e acho que se encontrava consolidada, acho evidentemente que a prosperidade económica que veio ligada à União Europeia, evidentemente, contribuiu para isso. Mas também acho que a entrada de Portugal e de uma série de países, e nomeadamente dos mais frágeis, na União Europeia, foi feita em grande medida de modo antidemocrático, sem que as pessoas fossem convocadas a dar uma opinião e sem a formação de uma verdadeira opinião pública sobre a entrada da União Europeia, e que a União Europeia tem um grande número de instituições com imenso poder a funcionarem de modo não democrático, ou, se quiserem, de um modo tão delegado que nós não temos controle e que está excessivamente distante dos seus cidadãos. Os cidadãos não sentem como seus o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia não é eleita e tem uma força enorme, nem o Banco Central Europeu, e essa força enorme traduz-se. Os Estados com maior poder no interior da União Europeia controlam, evidentemente, essas instituições. E quando começou a haver problemas, não só com a União Europeia e não só em Portugal, rapidamente se tentaram evitar qualquer tipo de conflitos, qualquer tipo, de referendos e de plebiscitos que foram estigmatizados, digamos assim, sob a designação comum de populistas, que é uma designação onde cabe tanto a alguém que quer ver votado uma convenção qualquer, como a Aurora Dourada grega, ou como o Juan Perón na Argentina, etc. É um saco onde cabe tudo e negativo. É evidente que não é fácil em termos organizacionais, estou a entrar aqui num terreno que o António Araújo conhece muito melhor que eu, não é fácil construir um edifício político para quase 500 milhões de pessoas de um momento para o outro, ou de uma década para o outro. Mas o que é certo é que se avançou, se quisermos, nas cúpulas, sem, evidentemente, se atender, embora se tenham feito esforços, às questões de natureza infraestrutural. Já não falo às questões da infraestrutura económica, estão aqui outras pessoas que discutirão esse assunto com uma competência que eu nunca terei, mas, digamos, sem a devida atenção às questões da infraestrutura político-cultural. Eu disse que era a última, mas agora suscitou-me aqui uma questão que era, talvez em síntese, pode dizer-se que existe uma identidade nacional portuguesa, uma identidade europeia, não existe, é uma identidade da União Europeia. Essa é que é mais talvez frágil. Talvez muito simplisticamente. Sim, essa é que é mais frágil, porque essa tem sido restrita, digamos, à questão política. É evidente que a identidade da União Europeia é uma parte da identidade europeia, mas acho que ninguém tem dúvidas de que existe uma identidade europeia. Isso é um dado adquirido para todos nós, mesmo no tempo do salazarismo em que se falava no orgulhosamente sós, havia aquele mapa que o António Araújo conhece muito bem e outros presentes conhecerão, em que era Portugal na Europa, até por contraponto, quando se punham aí o Angola, Moçambique, o Estado da Índia, a Guiné, se justapunham à Europa, até aí, como o outro indispensável, sem o qual a identidade portuguesa não existia, até aí, digamos, se falava na identidade da Europa. Isso não está em causa. A questão da identificação com a União Europeia caiu, mesmo assim a maioria dos portugueses ainda se identifica como cidadãos europeus, mas é evidente que há um enorme desapontamento e é evidente que, se quisermos, as apostas que se faziam numa Europa harmónica, pós-nacional e que eram, digamos assim, o lugar comum até há poucos anos, neste momento, digamos, estão profundamente abaladas. Obrigado. Alguém quer fazer alguma questão? Colocar alguma questão? Nós temos. Faz favor. Só pedia que as questões, como temos que terminar, talvez dentro de 10 minutos, 5, 10 minutos. Vai ser muito rápido. Eu considero-me completamente pró-UE e ouvi-o falar deste descontentamento e desilusão em relação à UE, mas acho que se calhar estamos a cair um bocadinho na generalização, porque eu acho que há um grande descontentamento, do meu ponto de vista,
Acho que há um grande descontentamento com a parte da União Económica e Monetária e com a parte como as coisas se desenvolveram ou não se desenvolveram. Mas acho que se pode generalizar isso à parte social, porque eu consigo viajar sem qualquer problema. Se calhar podíamos ter tido o Schengen para todos sem a União Europeia, mas duvido que as coisas tivessem sido assim. E mesmo ontem ouvimos Paulo Rangel a dizer que, se calhar se não tivéssemos uma União Europeia, teríamos bastantes mais problemas entre países europeus. Portanto, eu pedia-lhe, se calhar, que me dissesse o que acha em relação à parte social da UE, se acha que não avançámos nesse sentido e que não estamos mais coesos. Não há dúvida que há uma liberdade de circulação maior e não é só para aqueles que podem viajar, que apesar de tudo, por exemplo, por lazer, como eu posso, ou por instrução, que apesar de tudo são uma minoria dentro da população portuguesa. A maioria são os locais que ficam, ou quando viajam é porque imigram. Mas não há dúvida que essas barreiras caíram. Não há dúvida que a União Europeia foi benéfica para os cidadãos portugueses que vivem e que emigraram para outros países. Porquê? Porque se lhes reconheceram direitos de cidadania nesses próprios países. Os portugueses eram estigmatizados e alvo de posições de racismo objetivo em França. Hoje realizam-se exposições que celebram a identidade portuguesa, a imigração portuguesa. Claro que houve sempre franceses solidários com os portugueses, alemães, etc., etc., mas eram vistos, evidentemente, como os pobres, estigmatizados, como muitas vezes os pobres o são em qualquer outra parte do mundo. Portanto, isso foi bom para eles. Tiveram a possibilidade de votar nas eleições autárquicas e de ver o seu país reconhecido e ver pessoas a falarem a sua língua reconhecidas e a transitarem por Bruxelas, votarem e serem eleitos e terem um voto importante em certas regiões, como, por exemplo, a cidade de Paris, onde eles são centenas de milhares. E isso conta e isso, evidentemente, foi muito importante. Quando eu falo, portanto, eu lembro-me, eu sou do tempo do generalíssimo Franco, e de chegar à fronteira, só um detalhe interessante, estar na fronteira de Valença e estar a regressar com uma máquina fotográfica minha, com uma máquina fotográfica e do Guarda Civil me dizer, mas isso não o comprou aqui por causa das questões dos direitos, etc., etc. E eu disse, não o comprei aqui. E ele dizer-me qualquer coisa, mas em Portugal não há dessas máquinas fotográficas. Estereótipo bonito. E isto era Tui Valença, que era ali ao lado, e eles passavam de um lado para o outro, contrabandeavam, etc., etc. Quando eu me refiro que há o desapontamento com a União Europeia, refiro-me, por exemplo, aos dados feitos pelo Eurobarómetro em 2007 e feitos em 2013. Em 2007 a maioria das pessoas confiava na União Europeia, em 2013 a maioria dos portugueses desconfia da União Europeia. Portanto, houve uma quebra, mas como eu disse, isso não tem a ver apenas com os países em crise. Também desconfiam na Alemanha, porque pensam que são eles que estão a pagar por aquilo que uma jornalista britânica na BBC disse, estão a pagar pelos feckless Mediterraneans, essa gente aqui de baixo que não trabalha, que usa uma espécie de sombrero mexicano e faz muitas siestas, etc., etc. Muito obrigado pela sua apresentação. Da sua apresentação fiquei com uma ideia quase de um contínuo temporal em relação ao desígnio europeu. Se isso é verdade até uma certa altura da nossa história de Portugal, se isso é verdade atualmente, eu tenho algumas dúvidas que em alguns períodos, por exemplo, a vocação atlântica não tenha surgido como uma alternativa à Europa. Pegando precisamente no exemplo que deu. Eu também me lembro muito bem daquele cartaz do fim do Estado Novo que tinha um mapa da Europa com as colónias sobrepostas. Mas a frase que estava nesse cartaz era um pequeno país na Europa, um grande país no mundo. Ou seja, a ideia que estava subjacente àquele cartaz era precisamente uma negação desse desígnio europeu e uma tentativa de afirmação no outro lado. E, portanto, quando nós pensamos neste desígnio europeu e tudo o que você referiu em relação ao papel dos imigrantes, à nossa identidade com grande parte do que se passa na Europa, é verdade, mas em determinados períodos as alternativas têm surgido. E quando longe ainda se fala
no papel da lusofonia, no papel do Atlântico Sul, etc., se muitas vezes aparece como complementar deste signo europeu, em muitos casos também aparece como alternativa. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Penso que tem, a minha opinião é que concordo, sim, claro. Eu penso que nunca se perdeu, mesmo no salazarismo, a ideia de Portugal estava na Europa, e penso que algo com quem lidou sempre com pinças, com que o Dr. Salazar lidou sempre com pinças, foi com a Aliança Inglesa. E percebeu que com ela, ele era um homem que, para quem o ultimátum britânico em 1890 ainda estava muito fresco, e portanto sempre conviveu com a ideia de que não se podia hostilizar muito diretamente a Grã-Bretanha até 1945, o maior império à face da Terra, embora não a maior potência económica, que já então eram os Estados Unidos da América. Mas houve sim muito essa ideia, e essa ideia antes. Não houve de facto essas continuidades. E Portugal, potência frágil, e como eu digo, só entrou em luta europeia, digamos assim, depois da Batalha de Touro, quando era um aliado britânico, no caso da Guerra da Sucessão de Espanha, com os catalães, ou no caso, por exemplo, das guerras napoleónicas, procurou sempre preservar os seus impérios sucessivos. Perdeu o do Oriente, mas preservou o do Brasil. E o do Brasil deu a Portugal, ao Império Luso-Brasileiro, uma importância que o pequeno país europeu nunca tinha. E isso, a questão do Brasil, foi vital, é uma das questões vitais, na movimentação das elites portuguesas de apoio ao golpe mobiliário aqui em 1640. Para eles era vital a questão do Brasil, também a questão de Angola, do controle do Atlântico Sul esclavagista, do açúcar, etc. E foi vital, a ponto, evidentemente, de Dom João VI se refugiar no Brasil e, de alguma maneira, involuntariamente fortalecer a autonomização do Brasil, ao dotar o Brasil emergente do próprio embrião de um Estado, digamos assim, com a sua própria deslocação para lá. E depois, com a perda do Brasil, que foi um momento de uma gravíssima crise estrutural para Portugal, reconstruiu-se violentamente um novo império africano, onde se investiu fortissimamente, que era o garante de Portugal não ser uma potência secundária na Europa. Portanto, houve sempre essa tensão de que Portugal era diferente, era maior e tinha uma identidade, porque Portugal não era exclusivamente europeu. E é evidente que eu não desligo as histórias da Jangada de Pedra da hostilidade que o PCP tinha em relação à União Europeia. Porquê? Porque as hipóteses de uma transformação radical, de um ponto de vista soberano, ou as hipóteses de uma transformação revolucionária em Portugal, se esboroariam a partir do momento em que Portugal fosse englobado num conglomerado maior. E, portanto, digamos, havia essas ideias. Agora, é verdade que há outros países na União Europeia que jogam fortemente com as suas ligações extra-europeias, e essa é uma dinâmica que pode acontecer não só com Portugal e a lusofonia, que é a cópia da francofonia, foram os franceses que inventaram até a expressão, é algo com o qual os britânicos sempre jogaram, com a special relationship com os Estados Unidos, mas com um mundo que vai do Canadá à Austrália, e que, portanto, que a Espanha também pode, é uma carta que pode jogar, porque ninguém tem a América Latina dentro da Europa. A mim, às vezes, o que me admira é que neste momento de compressão do espaço-tempo, e em que as distâncias também já não são as mesmas através do Atlântico, certas potências não tenham feito valer esses laços no concerto europeu, porque não são necessariamente, nem têm que ser antagónicos com o projeto europeu. Vivemos no mundo da globalização, e esse mundo da globalização, do meu ponto de vista, não tem retorno para uma coisa diferente. Obrigadíssimo, agradeço muito, José Sobral, que aliás vai à tarde, a que horas é? 15, às 15 qualquer coisa. Vai estar também num debate mais envolvido, agradeço terem estado. No fundo, o que chegamos à conclusão, procuramos sempre alternativas, seja na Europa ou no Atlântico, tivemos sempre insatisfeitos connosco próprios, talvez a nossa identidade surja daí, desse desejo de evasão, mas espero que tenham gostado esta lição do professor José Sobral. Muito obrigado. Muito obrigado, eu.